Viva, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa convidada é a professora Fernanda Ilhéu, coordenadora do China Logos Business Knowledge and Relationship with China, do Centro de Estudos de Gestão do ISEG, Universidade de Lisboa. Viveu e trabalhou em Macau durante 18 anos, no setor público e no setor privado, e também na Universidade de Macau. Foi durante largos anos secretária-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e, mais recentemente, foi também uma das mentoras e fundadoras da Associação de Amigos da Nova Rota da Seda em Portugal. Professora, muito obrigado por estar connosco. Esta associação tem como objetivo divulgar em Portugal a iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota e divulgar também as oportunidades que pode abrir para o país e para os países lusófonos. Já lá vamos às oportunidades, começando pelo princípio, o que é afinal esta iniciativa Uma Faixa, Uma Rota? Já tem alguns anos, já foi lançada há 5 anos, mas para muitas pessoas ainda continua a ser algo enigmática, não sabem ao certo quais são os objetivos e o alcance desta iniciativa. A ambição é grande, isso é certo. No site da Associação de Amigos da Nova Rota da Seda pode ler-se inclusivamente que o projeto Uma Faixa, Uma Rota vai criar uma nova dinâmica de globalização que vai mudar o mundo. Afinal, o que é esta iniciativa e em que sentido é que poderá mudar então o mundo? Primeiro começo por dar as boas tardes a todos e de agradecer o convite da TDM e o seu para voltar aos estúdios desta televisão, que há muito tempo já não frequentava e que tenho muito gosto em voltar a estar aqui. Sim, esta associação foi criada com o objetivo de divulgar a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota e a Rota Marítima do século XXI, a nova Rota Marítima do século XXI, e também de encontrar projetos de cooperação entre Portugal e a China e entre Portugal e a China e terceiros países, nomeadamente os de língua portuguesa. Esta iniciativa não é uma estratégia, não é um projeto, é uma iniciativa que é da China, mas é virada para o mundo. Quando lemos o documento que, de certa forma, consubstancia a ideia, o percurso que se procura para a iniciativa, é muito claro que o que se propõe é que a China, em conjunto com outros países que queiram aderir, vão construir uma nova forma de trabalhar em conjunto no desenvolvimento da economia mundial e do equilíbrio mundial. Portanto, está subjacente a esta iniciativa um problema que nós temos vindo a observar nos últimos anos, é que a economia mundial não cresce, cresce muito lentamente e cresce de uma maneira muito desigual. E cresce de uma maneira muito desigual, quer entre países, quer dentro do próprio país. Não podemos ignorar que grande parte do que se está a passar neste momento nos Estados Unidos e na política europeia tem a ver com um extremar de posições políticas que resultam dessa desigualdade. Há muita gente que está a ser excluída do processo de desenvolvimento, que vive pior do que viviam há muitos anos, nomeadamente as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas. Esta geração europeia é a geração que vai viver pior que os seus pais e, portanto, isto causa muito desconforto e muita instabilidade. Então, há que insuflar um novo processo de globalização que procure, de certa forma, colmatar esses desequilíbrios. Mas traduzindo por miúdos, o que é que quer dizer? Traduzindo por miúdos é assim, os países que estiverem de acordo, as populações que estiverem de acordo, conversam e veem como é que dentro dos seus processos de desenvolvimento podem cooperar com a China. Claro que terá que ser também do interesse da China, como é óbvio, mas também terá que ser do interesse destes países. Portanto, a própria atitude de começar a dialogar, não individualmente e para dentro, em cada país, mas coletivamente e para fora, o que é que cada um pode fazer das suas vantagens cooperativas e como é que vai melhorar coordenando as vantagens cooperativas de todos, já acho que é um sinal positivo. Já permite ter uma expectativa positiva. Isto materializa-se, em boa parte, na criação de uma rede de infraestruturas nesta placa euroasiática que ainda não existe nesta altura e em que a China quer investir. Não, pois, para eu conseguir, obviamente que há uma zona que há várias zonas no mundo bastante menos desenvolvidas que outras. E o que nós vemos é que há aqui na Euroásia uma série de países que são riquíssimos e que não estão, riquíssimos em matérias-primas, em recursos, etc., e que não estão ainda num processo de desenvolvimento que poderiam estar. E, obviamente, que para chegarmos a esse processo de desenvolvimento temos que construir infraestruturas. Construir infraestruturas não é um objetivo.
objetivo, é um meio para esse desenvolvimento. Nada acontece sem termos as devidas infraestruturas. Não podemos comunicar, não podemos ter os transportes. Aliás, não é só comboios, nem barcos, é também infraestruturas digitais, por exemplo, infraestruturas de eletricidade, de água, etc. Portanto, e também de educação, de ciência, etc. Portanto, há um conjunto de meios que temos que criar e que são prévios a essa conversa de desenvolvimento. Claro que também se terá que ter processos de comércio que sejam menos restritos. Portanto, chamadas zonas livres de comércio vão ter que existir para permitir o chamado desenvolvimento industrial e a circulação de mercadorias de uma maneira fácil entre os diversos países. Portanto, é esse, digamos que é o ponto de arranque. Mas não é o objetivo, não é construir comboios nem portos. O objetivo isso é um meio. Sempre assim. Não, claro, mas repara, exatamente. Não, se olharmos para qualquer país, se olharmos para Portugal, as pessoas hoje em dia dizem porque tem muitas autoestradas, etc. Mas ninguém se lembra de um país em que se levava 8 horas para chegar ao Algarve. Em que tudo era dificílimo, o turismo não circulava, as pessoas iam ver, os algarvios iam ver a família 2 em 2 anos, porque era muito longe. E hoje em dia tudo isso é fácil, tudo isso proporcionou novas maneiras de viver, novos negócios e, portanto, temos que perceber para que é que servem as estradas, os caminhos de ferros e os portos, não é? É especialista em marketing, perguntava-lhe a criação e a promoção desta iniciativa, nos termos em que tem sido feita por Pequim, não deixa de ser também uma operação de marketing político e económico, ou não? Sim, claro, que se vai incluir naquilo que se chama o branding da China, não é? A China precisa, efetivamente, de ser percepcionada no exterior de uma forma diferente do que foi durante muitos anos. E, portanto, obviamente que está na altura da segunda economia do mundo ser vista de outra forma e, portanto, é natural que a China utilize os seus mídia, os seus diplomatas e também a sua estratégia de relações externas para promover a sua marca de país. Todos os países fazem isso e, portanto, é normalíssimo que a China faça. Referiu recentemente numa conferência aqui em Macau sobre a relação dos média com esta iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Disse que os média devem ter uma perspectiva positiva sobre a iniciativa, mas não cabe aos média ter uma perspectiva negativa ou positiva sobre uma iniciativa política. Compete-lhe fazer uma cobertura isenta? Sim, estou de acordo. Os mídia têm que fazer uma cobertura isenta, o que é sempre difícil e subjetivo, porque eu posso olhar para a mesma realidade de várias maneiras. Claro que sim, e, portanto, a forma como eu abordo inicialmente vai ser a matriz de toda a conversa. Mas a rejeição de estar ao serviço de projetos políticos é outra não conversa. está ao serviço, nem, por exemplo, a nossa associação está ao serviço da China, nem está ao serviço de ninguém em especial. Está ao serviço, efetivamente, de uma vontade de contribuir para uma relação de cooperação com a China e com outros países, no sentido de melhorar o bem-estar e digamos, a comunhão de projetos entre todos. Agora, o que isto queria dizer naquele contexto era o seguinte: aquela conferência foi organizada pela Xinhua e por China Daily News. Estas duas organizações são responsáveis por grande parte das notícias que circulam no mundo. Portanto, se elas têm uma perspectiva positiva, ou se elas têm, por exemplo, uma perspectiva em que só fala de comboios, o mundo vai ter uma perspectiva positiva e falar de comboios, ou vai falar de outra coisa qualquer. Quer dizer, a forma como eles próprios abordam as notícias, ou põem as notícias a circular, vai determinar todo o resto. E o que eu lhe estava a dizer nessa conferência é que na Europa só se fala de comboios e portos. Não se fala da parte cultural, não se fala da relação entre os povos, não se fala de muitos projetos que eles têm para fomentar essa relação entre os povos, por exemplo, cerca de 10 mil bolsas para estudantes todos os anos, conferências para a juventude, imensas coisas que existem nesses programas. Ninguém fala nisso, nem ninguém sabe muito bem como é que funciona. Agora, o resto dos comboios e dos portos toda a gente fala. Portanto, a culpa não é dos mídia na Europa que dão as notícias, é de quem realmente as produz. É o que vem chegar aos jornais e às televisões em todo o mundo. Portanto, a mensagem era especificamente para aquele alvo. Vamos avançar. Falemos então das oportunidades que esta iniciativa abre a Portugal. O que é que Portugal tem a ganhar com Uma Faixa, Uma Rota? Onde é que pode participar? O discurso oficial é bastante receptivo, quer da Presidência da República, quer do Governo, que disseram ainda recentemente, reiteraram a vontade de Portugal participar neste processo. O que é que o país tem a ganhar? Bom, o país tem a ganhar, da mesma forma que outros países têm a ganhar,
para já Portugal ganha dimensão, ganha escala. Eu acho que um dos problemas fundamentais de Portugal é muito o problema da escala. Portanto, o trabalhar com a China dá-lhe escala. É fácil ver, por exemplo, o que tem acontecido nos principais investimentos que a China tem feito em Portugal, nomeadamente na energia, na EDP. A escala que a China permite ter a estas empresas, aproveitando toda a sua experiência, todo o seu know-how e o seu posicionamento estratégico, o facto de ter por trás uma empresa que tem muita capacidade financeira e muita capacidade de penetração externa, projeta a empresa portuguesa em horizontes que se calhar sozinha não conseguia lá chegar, por exemplo. Isso é um aspecto importante. Agora, Portugal tem uma história e tem uma tradição que o posicionam como estratégica na rota marítima atlântica. E a China já percebeu isso e, portanto, cooperar com a China em todo o desenvolvimento dessa rota atlântica parece-me que será vantajoso para Portugal, dentro desta escala que a China proporciona. E isto tanto faz falarmos de investigação científica, por exemplo, em toda a plataforma marítima que temos e que vamos ter alargada, seguramente, nos dá uma perspectiva enorme de trabalhar ao nível da pesquisa nos oceanos, quer na parte científica, na parte biomarítima, quer na parte de segurança atlântica, de segurança do mar, etc. Portanto, há um conjunto enorme de atividades que podem beneficiar disso. Depois há zonas em Portugal que também podem beneficiar dessa cooperação. Por exemplo, da zona de Sines-Setúbal pode ser uma zona de grande desenvolvimento, aproveitando já as infraestruturas que tem e construindo outras que eventualmente venha a necessitar, para fazer ali um grande polo de industrialização e de logística para o resto da Europa. A própria zona de Évora-Beja tem um cluster aeronáutico que pode ser altamente desenvolvido. O aeroporto de Beja praticamente não tem atividade e com certeza que poderia ser ali uma plataforma também, sobretudo para o sul da Espanha, para desenvolver também a parte do cluster aeronáutica que a China está interessada. Falando de investimentos chineses, a professora também já afirmou que até agora a China não tem criado valor em Portugal com os investimentos voltados que têm sido feitos. Existe também agora um clima um pouco diferente daquilo que existia há alguns anos. Esta questão da OPA à EDP foi vista com alguma maior desconfiança, relutância por vários setores. A presença da China em Portugal e dos investimentos chineses está a ser vista de outra maneira, com maior preocupação? Eu não diria que está a ser vista com maior preocupação. Está a ser vista cada vez com mais consciencialização do que é que essa presença pode ser. Por um lado, criam-se expectativas. Portanto, quando há uma atitude positiva da China relativamente ao investimento em Portugal, que existe, repare, em 2016 a China era o 11º país a investir em Portugal. Agora, em 2018, neste primeiro trimestre, a China já é o 7º país a investir em Portugal. No último ano, em termos de fluxos, portanto, eu estou a falar em termos de estoque acumulado, desde 2000 até agora, se eu falar em termos de fluxos, o ano passado a China já foi, salvo erro, o 2º ou 3º país a investir em Portugal em termos de fluxos, mas os outros dois são os países, portanto, Netherlands, Holanda e o Luxemburgo. Ora, nós sabemos que há investimento da China a vir através, por exemplo, do Luxemburgo. O investimento em Portugal faz-se muito, não diretamente às vezes, mas por placas financeiras onde a China tem o capital parqueado e que depois vão investir em Portugal. Quando se faz as estatísticas não conseguimos ratear isso. Portanto, o que nós começamos a fazer sempre é ver quais são as empresas onde a China investiu e vamos somando todo aquele valor. Neste momento são cerca de 8,3 bilhões. Depende da fonte, mas serão à volta de 8,3 bilhões, não calculando, não somando os Golden Visa, que são cerca de 3 bilhões. Mas, portanto, isso é importantíssimo. Sim. Repare, Portugal está no top 10 dos investimentos da China em todo o mundo. O país do mundo onde a China investiu mais desde 2000 até 2017 foi os Estados Unidos. Portugal é o 10º país nessa lista, o que é surpreendente para um país pequeno como o nosso, não é? Obviamente não somos um grande país, nem em dimensão, nem em economia, portanto, quando vemos esta situação, queremos concluir, ou devemos concluir, que a China efetivamente aposta em Portugal. Isto cria expectativas.
e cria expectativas de que esse investimento não seja apenas um investimento em empresas que elas próprias já tenham um resultado e um cash flow muito positivo. Portanto, não sejam só um negócio financeiro. O que tem acontecido muito é que não tem havido criação de postos de trabalho, também não tem havido uma aposta em setores que poderiam e são importantes para o futuro do país. Sobretudo, não tem havido investimentos em greenfield, em projetos de raiz que criem novos postos de trabalho e, sobretudo, na indústria. Acha que isto poderá vir a acontecer ou não? Ou não está no perfil de investimentos dos chineses? Está pouco no perfil. O perfil de investimento do estrangeiro chinês, aliás, muito semelhante ao americano, é entrar nos países via fusões e aquisições. Os americanos fazem exatamente a mesma coisa. Chegam ao país, compram empresas que já existam e depois remodelam e aumentam e fazem o que entendem. E a China entra da mesma maneira. Está a comprar em toda a Europa, está a comprar nos Estados Unidos, em todos os países, as empresas que lhes interessam. É óbvio, não é? Não podemos esperar outra coisa. Agora, sim, há a expectativa. E essa expectativa é que eles também venham a investir em áreas que para nós são importantes, por exemplo, no setor automóvel. Por exemplo, eu sei que uma das áreas que lhes interessa também é a zona de resíduos, por exemplo. Vamos ter agora um grupo de empresas que vai a Portugal nessa área. Portanto, no fundo, quando nós falamos na associação, também nos compete a nós, na associação, encontrar essas áreas que sejam interessantes para Portugal e que sejam interessantes para a China. E pôr, digamos, ao nível da discussão pública, lembrar, digamos, às entidades chinesas e às entidades portuguesas essas áreas. Pode dar-nos um exemplo concreto do que seria um investimento chinês em Portugal que traria esta mais-valia? Olha, por exemplo, uma montagem da Geely em Portugal. Por que não? Porque não uma grande empresa, Geely ou uma outra grande empresa de automóveis que faça o que faz a Auto Europa para uma marca chinesa? Portanto, esta sensibilização faz também, como disse ainda há pouco, parte do trabalho da associação. Ao nível também deste think tank do China Logos, do ISEG, da Universidade de Lisboa, que papel é que tem tido para fazer a ponte entre empresários portugueses e chineses, investimentos de parte a parte? O China Logos faz mais a parte da formação e a parte da consultoria a empresas portuguesas. Portanto, tem feito sobretudo a parte da formação e algumas conferências e tem, de certa forma, também trabalhado com a nossa escola, com o ISEG, digamos, na divulgação na China do ISEG e trair alunos chineses. O que é preciso aprender a fazer melhor da parte dos empresários portugueses que querem entrar no mercado chinês? O que é preciso fazer melhor e que não tem sido feito nos últimos tempos ainda? Tem havido alguns progressos significativos na parte de algumas empresas. É preciso ir para o mercado chinês, conhecendo bem o mercado chinês. É preciso, quando se fazem parcerias, fazer o due diligence bem feito. Não é porque aparece uma empresa que diz que quer investir ou que quer fazer negócios connosco que nós devemos ir a correr de cabeça quente fechar esse negócio. Claro que também não devemos descuidar a oportunidade. Mas como é que se faz essa filtragem? Para quem não conhece o mercado? Tem que ser empresas da especialidade. Sim. Tem que ser empresas da especialidade. Consultoria? Sim, são empresas mesmo especializadas em fazer análises financeiras, em fazer análises de mercado, em fazer análises jurídicas e é necessário também ter os chamados filtros culturais. Pessoas que saibam negociar com a China e que consigam realmente saber quando é que o não é um não e um sim é um sim, por exemplo, que é a coisa mais simples e mais difícil simultaneamente. Essas coisas ensinam-se? Ajudam-se. Quer dizer, não se consegue ensinar 100%, mas ajudam. Portanto, alguém com experiência, de certa forma, abre o caminho e vai dizendo, vai fazendo um coaching das outras pessoas e vai dizendo, olha, mas isso pode não ser bem assim, veja lá esta hipótese, etc. Portanto, no fundo, ajuda a pensar, ajuda a definir a estratégia. Agora, há uma curva de experiência que tem que ser própria. É impossível não ser, não é? Sim. Tem um livro publicado justamente sobre esta questão, a internacionalização das empresas portuguesas e a China, é mesmo o título da obra. Perguntava-lhe quais é que são as maiores dificuldades que são experienciadas pelas empresas portuguesas que tentam entrar neste mercado imenso, com muito potencial, mas que muitas vezes é uma desilusão para muitas destas empresas porque não conseguem trabalhar no sentido das expectativas que são criadas. Sim. As empresas portuguesas levaram muitos anos a trabalhar no B2B.
Portanto, são, sobretudo, se vir as exportações portuguesas, elas são, sobretudo, vendas de empresas a empresas. Business to business. Business to business. E portanto, esse tipo de negócio, de certa forma, é feito com base na tecnologia e com base na marca e no serviço da empresa que fornece. Para isso passa-se por um grande conhecimento das empresas potenciais clientes, portanto uma grande proximidade e um grande conhecimento. Isso tem que ser feito com um trabalho permanente de continuação do mercado. Mas o mais difícil é o outro negócio, que é o B2C, é o Business to Consumer. Porquê? Porque de uma empresa portuguesa para chegar ao consumidor chinês vai haver todo um conjunto de canais de distribuição. Exatamente. E esses canais de distribuição são muito difíceis. Primeiro, esses canais não estavam a funcionar bem. Hoje em dia funcionam muito melhor do que quando o livro foi feito. Nesse inquérito que eu fiz às empresas, elas apontavam como uma das suas principais dificuldades essa distribuição no mercado chinês e a falta de imagem de Portugal na China. Eram as duas coisas que eles apontavam como mais importantes. Esses canais de distribuição, hoje em dia, têm melhorado muito. Ainda têm muitos problemas, mas têm melhorado muito. Há um aspecto que está também a alterar muito todo este negócio e que pode ser uma oportunidade, é o facto de na China se comprar cada vez mais online. E, portanto, a exposição online facilita grandemente a entrada no mercado, desde que os sites sejam bem feitos, em inglês, em chinês, com muitas imagens para as pessoas perceberem, mas depois tem que haver o back-office, tem que haver toda a rede de distribuição montada. E é muito importante ter o percurso, o chamado last mile, quer dizer, o percurso desde que o produto chega à China até que chega ao consumidor, que é entregue em casa do consumidor. Portanto, as empresas portuguesas têm que assegurar que isso tudo funciona. E se conseguirem isso, acho que há muitas pequenas e médias empresas que poderão começar a ter nichos de mercado na China. Possivelmente não poderão vender as quantidades muito grandes, mas vendem aquilo que podem dispor ao consumidor diretamente. Acredita que a abertura do consulado, a reabertura do consulado em Cantão vai fazer a diferença? Sim, com certeza. O Cantão é uma província riquíssima, é das províncias mais ricas da China, que tem a maioria, uma percentagem elevadíssima da importação e da exportação chinesa, e há uma proximidade muito grande com esta zona da Grande Baía, que agora se está a desenvolver, e, portanto, todo este conjunto aqui são cerca de 68 milhões de pessoas, com rendimento per capita dos mais altos da China. Não só o rendimento, mas também com grande familiarização ao mundo ocidental. Portanto, a forma de fazer negócios na província de Cantão, por via de Hong Kong e Macau, sempre foi talvez mais transparente, mais fácil do que mais para o interior da China, noutras zonas da China. Portanto, eu penso que Portugal deve dedicar grande atenção a esta área. Diz que Macau tem servido, sobretudo, como uma plataforma para a China entrar nos países de língua portuguesa e não tanto para os empresários portugueses entrarem para o mercado chinês. Porquê é que tem sido assim e o que é preciso fazer para que seja diferente? É normal que seja assim, porque realmente a influência de Macau pode ir até Cantão. Mas mais de Cantão duvido que vá, porque todos estes circuitos que acabamos de falar agora de distribuição e de marketing são muito locais, não é? Repare, nós estamos a falar de um país enorme. É a mesma coisa que estarmos em Lisboa a pensar que de Lisboa vendemos para a Suécia. Temos que ter gente na Suécia a trabalhar, temos que ter canais de distribuição na Suécia, portanto temos que trabalhar o mercado sueco. Além disso, também o que pode ser bom para o mercado de Cantão pode não ser bom para o mercado de Chongqing ou para o mercado de Fujian. Claro que sim, mas a questão de Macau é sempre considerado como uma plataforma nos dois sentidos. Pois, mas o que diz é que tem sido mais num sentido do que no outro. Eu acho que há alguma deturpação de algumas interpretações nessa plataforma. A plataforma não é os produtos virem para aqui e serem vendidos daqui para lá. A plataforma pode ser duas coisas muito importantes, que é ter network, ter conhecimentos e ter informação sobre os mercados. Por exemplo, chega a Hong Kong e vai ao Hong Kong Trade Development Council. Não precisa de ir, vai ao site do Hong Kong Trade Development Council e tem uma informação fantástica sobre a China, tudo. Eu no outro dia precisei de saber uma cidade pequenina que foi lá visitar-nos à associação e eu disse, nunca ouvi falar nesta cidade. E onde é que eu vou? Fui ao Google, pus o nome da cidade, apareceu-me logo o Hong Kong Trade Development Council. Tinha tudo sobre a cidade, o número de pessoas, o que é que faziam, tudo descrito. Não tenho nada disso em Macau. Nunca me aparece Macau nisso. Não é? Por outro lado, a plataforma, ao contrário, também devia existir em termos de conhecimento e network.
tudo sobre os portugueses de língua portuguesa devia estar disponível em várias línguas, nomeadamente em português e chinês, aqui nos sites de Macau. Também não está. Onde é que seria? No fórum, no IPIM? Bem, para onde quiserem, numa universidade, num fórum, no IPIM, num centro de investigação, onde quiserem, desde que exista. É preciso é que exista. É preciso é que a informação chegue lá e esteja trabalhada. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. E o que nós precisamos é o conhecimento. Portanto, nós precisamos de pessoas que selecionem a informação, tratem a informação e que é disponível em forma de conhecimento. E isso para os empresários é uma vantagem enorme, é uma facilidade enorme. Portanto, a plataforma para mim é mais isso, porque não faz sentido trazer um produto para Macau para depois o mandar daqui para Pequim. Mas porquê? Se eu posso mandar diretamente de Portugal para Pequim. Se os canais de distribuição não são os mesmos, os canais de distribuição não são os mesmos. Não tem que passar por aqui, mas pode se for ali para Zhuhai, se calhar faz sentido. Agora, para ir distribuir um produto em Chongqing, não faz sentido, quer dizer. E aqui conhece bem os canais de distribuição de Chongqing? Eu duvido. Está a ver? É que parece que a China que é um sítio muito pequenino e a gente aqui em Macau chega com muita facilidade a todo sítio. Não é verdade. São mini mercados, mercados muito grandes diferentes, são mini clusters diferentes, não é? São redes de distribuição diferentes, são até às vezes algumas culturas um pouco diferentes. Aquilo que um consumidor de Chongqing gosta, se calhar não é o mesmo que o consumidor de Macau ou de Fujian gosta. Portanto, isso tem que ser tudo detalhado, tem que ser tudo melhor conhecido. Não é, porque senão o trabalho não é profissional. Mas qual é que acha que seria a melhor plataforma, se quiser, para fazer essa divulgação e esse trabalho? Onde é que essa informação devia estar disponível? Bem, em Hong Kong está no Hong Kong Trade Development Council. É porque poderia estar no IPIM, por exemplo. Só por uma questão de onde está, não é? Mas pode estar de qualquer forma, desde que ela exista. O que é importante é que exista. Que avaliação é que faz do Fórum Macau? O Fórum de Macau é um instrumento de política externa da China e uma política de diversificação para a economia de Macau. Este instrumento político que a China criou para Macau parece-me bastante interessante, porque a economia de Macau não pode ser só jogo, não deve ser só jogo. E, portanto, criar aqui a oportunidade de Macau ser também, digamos, um ponto de encontro entre portugueses, pessoas de língua portuguesa e chineses para, em conjunto, trabalharem na cooperação, parece-me ótima ideia. Mas os resultados não têm sido muitos, o problema é esse. Os resultados não têm sido muitos porque talvez não estejam a ser bem compreendidos ou não tivessem sido bem compreendidos. Eu acho que o próprio Fórum, neste momento, está a ser avaliado. Portanto, nós recebemos há pouco tempo lá na Associação uma equipe da Academy of Social Science, que foi encarregue pelo governo chinês, de fazer uma análise da eficácia, da eficiência do Fórum de Macau. A questão que se coloca sempre era, obviamente que as relações entre a China e os países de língua portuguesa aumentaram imenso nestes 15 anos. A questão que se coloca sempre é como é que teriam sido se não houvesse o Fórum. Se calhar eram iguais ou não, não sabemos, não é? Agora, podiam ser mais, se calhar podia ser muito mais. A sensação que eu tenho em Portugal é que não se entendeu muito bem, ou não se entende muito bem, como é que funciona este grupo, que no fundo é um grupo de cooperação multilateral. Há duas coisas distintas que eu acho que vale a pena termos sempre presentes. Portugal tem todo o interesse em estar e em ter uma boa relação dentro deste contexto de multilateralidade entre a China e os países de língua portuguesa e tem um papel importante a desempenhar. Mas Portugal também tem a sua estratégia bilateral. Por exemplo, quando eu falo em exportar produtos, seja o que for, de produtos para a China, eu estou a falar de uma relação bilateral. Quando eu estou a falar, por exemplo, em construir algo em conjunto, por exemplo, uma central de eletricidade em Angola ou noutro sítio qualquer de um país de língua portuguesa, com a China, esse país e Portugal, eu estou a falar de uma cooperação multilateral. Tem financiamentos diferentes, tem tudo diferente. Portanto, eu não posso confundir as duas coisas e às vezes está-se sempre a confundir as duas coisas. E, portanto, acho que se entendermos isto como um fórum multilateral, em que se consiga um diálogo, em que as pessoas se sentem, os diversos países, e mais uma vez vejam o que é que em conjunto fazem melhor do que sozinhos, onde é que estão as vantagens competitivas de cada um, o que é que cada um pode contribuir para esse processo, penso que será altamente benéfico. E aqui vamos ter ao encontro daquilo que se chama uma faixa e uma rota. Aliás, o Chief Executive, no outro dia, fez aí uma afirmação
a dizer exatamente que o espírito da faixa e rota é muito o espírito desta relação do Fórum de Multilateralidade. Falou da questão dos investimentos multilaterais em África, um país de expressão portuguesa, Angola. Também já afirmou que a estratégia da China para a África foi um game changer em relação àquilo que acontecia anteriormente, com apoios dos Estados Unidos, da Europa e outro tipo de abordagem. Acha que o saldo é positivo e esta estratégia vai manter-se? Não sei se a estratégia vai se manter. Agora, que é positivo é, porque nós vimos que durante anos e anos, quer os Estados Unidos, quer a Europa, puseram imenso dinheiro nestes países e não aconteceu muito, ou não aconteceu quase nada. Enquanto a China arranjou um modo de fazer isto que permitiu que os projetos estejam a ser feitos e que estejam feitos. Agora, é suficiente? Talvez não, talvez haja coisas a corrigir. Faz investimentos sem fazer muitas perguntas. Não é uma questão de fazer perguntas. Para já, acho que os países não têm que mandar uns nos outros. Sim. Acho que cada um é livre de escolher o seu processo, ter a religião que entenda e ter o enquadramento político que entende. Portanto, se eu estou a dar dinheiro a alguém para fazer uma coisa e eu o obrigo a ter uma opção política, eu acho que é negativo. Mas isto é a minha maneira de ver. Portanto, não tem a ver com o espírito de cooperação internacional, tem a ver com o espírito de colocar um outro país na minha dependência. Também pode ser uma forma de tentar defender os direitos humanos. É o outro lado da questão. Aí entramos num diálogo muito complicado. Sim. O primeiro direito humano é a sobrevivência. E eu vou, por exemplo, para a África e tenho 650 milhões de pessoas sem eletricidade. Já se imaginou a viver sem eletricidade? Agora, eu vou discutir o quê? Vem uma empresa da China que diz: eu vou fazer uma central elétrica, esta gente aqui desta vila, que nunca viu a luz, tem uma tochazinha para se iluminar, vai começar a ter eletricidade, com tudo o que isso possibilita a seguir. Não é? E eu vou começar a discutir os direitos humanos de quê? Quer dizer, o primeiro direito humano é que eles vivam em condições. Depois logo se vê o resto. Temos que ir por fases. Portanto, isso é a primeira coisa. Depois, com que direito é que os ocidentais impõem coisas aos orientais? Eles são 1,4 bilhões. Nós, na Europa, somos 500 e tal milhões. Porquê? Qual é o critério? Onde é que está o valor objetivo destas situações? Não há. Não há uma medida objetiva para avaliar nada. Portanto, isso é a primeira coisa. Segundo, as coisas estão a ser feitas em África. Agora, há problemas, por exemplo, manutenção. É preciso, mais do que desenvolver estas infraestruturas, é preciso conseguir mantê-las e pô-las a funcionar em condições e depois assegurar toda a sinergia que elas possibilitam. Pôr um caminho de ferro a funcionar é muito bom. Agora, é preciso depois criar as sinergias para o caminho de ferro. E é preciso manter o caminho de ferro. Passado 20 anos, tudo aquilo está escangalhado e já ninguém beneficia, deitou-se o dinheiro à rua. Portanto, depois também há a questão também da dependência política. Pode não haver condições a priori tão claras, mas existe uma relação de dependência que é criada, inevitavelmente, com este tipo de investimentos e com este ascendente da China. Mas é um ascendente relativo, porque as coisas acabam por ser pagas. São pagas em espécie. O que pode estar em discussão aqui é se esse pagamento ou esse trade-off é positivo ou negativo. Quem é que ganha mais? Bom, isso aí pode-se discutir, não é? O que é realmente importante fazer? Agora, repare, o que é que os países africanos fazem com o resultado dessa atividade? Isso é que é importante dizer. Onde é que está a industrialização de Angola? Podia estar. Já tem muitas coisas de infraestruturas que podiam facilitar a industrialização. Porquê é que não está lá a industrialização? Primeira questão. Não é? Porquê é que há gás natural em Moçambique e não está a ser devidamente explorado? Este tipo de questões são completamente diferentes e eu acho que vale a pena analisá-las, porque estes países só conseguem avançar quando elas próprias tiverem projetos de desenvolvimento e os governos se empenharem nesses projetos. Caso contrário, eu não consigo obrigar um ceguinho a atravessar a rua se ele não quiser atravessar a rua. Não o posso obrigar, não é? Se estes países não têm esses projetos, não querem fazer um determinado percurso, por muito que a gente insista, não pode fazer nada. Professora Fernanda Ilhéu, muito obrigado por ter vindo a atender a minha entrevista. Muito obrigada. Nós voltamos de hoje a 8, contamos consigo. Até lá.